apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,2, orienta o seu discípulo dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Qual a razão dessa orientação? Ela tinha sua praticidade no primeiro século da era cristã e continua sendo importante e necessária até os dias de hoje. Nos versículos seguintes, os versículos 3 e 4 de 2 Timóteo 4, o apóstolo explica: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Outra tradução diz para as fábulas. Bom, o risco que existe é não apenas que a doutrina seja corrompida por gente que está procurando pessoas que falem o que eles querem ouvir, mas essa inclinação, o abandono da verdade, a inclinação ao mito é sempre uma possibilidade. Quer isso fala de doutrinas essenciais do evangelho, quer seja a conduta prática da vida cristã. Já estou numa série falando sobre mitos em várias áreas aos quais os cristãos sucumbem e hoje eu quero destacar os mitos sobre as experiências com Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar da importância das experiências com Deus. Publicamos pelo nosso ministério um livro de um amigo que amo e respeito, pastor Marcelo Jamal, intitulado O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Então, quero adiantar, eu creio nisso. Acredito que é importante e essencial, embora a nossa experiência não esteja acima da teologia bíblica, daquilo que a palavra de Deus instrui, nós não podemos negar que a própria palavra de Deus, a Bíblia, está recheada de experiências, de pessoas que tiveram encontros com Deus, que viveram intervenções, manifestações do sobrenatural, e acredito que cada cristão precisa cultivar as suas experiências com Deus, mas esse é um terreno que, não diferente de outros, acaba existindo alguns mitos. Primeiro, no início da caminhada, quando ainda somos imaturos, quando não temos muito entendimento, nós temos uma inclinação a acreditar, quando ouvimos testemunhos, de que as experiências podem até acontecer com outros, mas nunca conosco. Eu me lembro de quando na igreja, ainda adolescente, com fome pelo sobrenatural, quando eu via testemunhos das intervenções de Deus, eu brinco que eu tinha um misto de tristeza com alegria. Alegria pela pessoa que estava compartilhando aquilo e eu era grato porque Deus lhe tinha proporcionado uma experiência, mas tristeza porque eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Parte dessa convicção errada era acreditar que as experiências tinham a ver com mérito e não com fé e aquilo que Jesus fez por nós. Parte disso era imaginar que Deus talvez escolha alguns para se revelar de uma forma especial, mas que Ele não disponibiliza as mesmas coisas para todo mundo. E são mitos que já tratei em questões como oração, e eu não vou repetir aqui, mas essa ideia de que pode acontecer com outros e nunca conosco acaba nos limitando muito. Eu vivi os dois lados desse mito. A época onde me colocava de um lado, onde eu dizia, eu nunca vou experimentar o que os outros experimentam. E depois, quando passei a não apenas ter as experiências, mas compartilhá-las, ensinando, provocando a fé das pessoas para buscarem isso, ver a reação de outros, agindo exatamente como eu agia antes. Me lembro de um casal de cristãos da primeira igreja que eu pastoreei, quase sempre, que eles, em algumas situações, eles presenciaram, não apenas me ouviram contar, mas quase sempre que eles tinham contato com algumas dessas experiências que eu tinha com Deus, com as intervenções de Deus, eu lembro que eles repetiam sempre essa frase: com a gente, os meros mortais, isso nunca vai acontecer. E eu dizia, olha, essa afirmação pode até ser um pensamento equivocado, mas não deveria virar uma declaração permanente na boca de vocês. Não limite aquilo que Deus tem. Nós podemos e devemos acreditar que nós também podemos ter experiências com Deus. Eu me lembro quando fui exposto a um ministério que manifestava assim a pregação da palavra, demonstrando o poder de Deus por meio de sinais, prodígios e milagres, e esse norte-americano chamado Dave Robertson, ele costumava dizer, você é o limite. Ele dizia, o limite para o sobrenatural não está em Deus, está em você, depende da sua fé. E eu comecei a entender verdades como essa na Bíblia. Eliseu, por exemplo, dá uma palavra profética para Jeoás, rei de Israel, dizendo que Deus iria lhe dar vitória completa sobre o inimigo, manda ele atirar por uma janela uma flecha, e depois que ele faz isso, como um ato profético, Eliseu fala dessa vitória enorme, mas depois Eliseu diz, agora atira no chão. E a Bíblia diz que o homem atirou 3 vezes e parou. Esse relato está em 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 até o 19. A Bíblia diz que quando ele parou na terceira, Eliseu se indignou muito contra ele.
E disse que você tinha que ter ferido o chão 5 ou 6 vezes, então você teria ferido os inimigos até os consumir. Mas a profecia é de que ele feriria até os consumir. Mas Eliseu olha e diz, agora você só vai ferir 3 vezes. Em outras palavras, ele está dizendo, a promessa e a provisão de Deus era maior, mas você restringiu, né? Porque de alguma forma você se conformou com menos, dizendo 3 está bom, agora você só vai até esse ponto. Eu comecei a descobrir essas verdades na Bíblia, então fui mudando a minha forma de pensar, as minhas convicções. Eu também posso experimentar Deus. Talvez não tenha experiência iguais às dos outros, mas eu também vou ter as minhas. E à medida que a maneira errada de pensar foi mudando, por meio da compreensão da palavra, eu passei a ter as minhas experiências. Então, em primeiro lugar, eu quero que você acredite, né? Você pode viver as intervenções de Deus e ter experiências com Deus. Segundo mito diz respeito a uma confusão que fazemos entre o simples e o extraordinário. Algo que eu aprendi e me ajudou muito, principalmente na questão dos dons espirituais, foi entender que o processo até pode ser simples, mas o resultado daquilo que Deus faz sempre será algo poderoso, extraordinário. E um texto que me chama a atenção é o de 2 Reis, capítulo 5, né? Quando a palavra de Deus fala a respeito de Naamã. Naamã, general da Síria, estava leproso, ouve pela boca de uma criada que era israelita que Deus poderia intervir através do profeta Eliseu e vai até Israel buscando ajuda. E a palavra de Deus diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. A Bíblia diz assim, mas Naamã ficou indignado e se foi já estava indo embora, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? E a Bíblia diz, deu meia volta e foi embora muito irritado. O verso 13 diz, então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Em outras palavras, está dizendo, se pedisse uma coisa difícil, não faria, eu estava esperando por isso. Ele diz, então faz a fácil. A Bíblia diz no verso 14, então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Nós criamos expectativas de que o processo de intervenção de Deus tem que ser extraordinário, quando muitas vezes extraordinário será o resultado, e o processo pode ser simples. Algo que tem, abortado muitas experiências, é quando as pessoas, por considerarem que o processo talvez não se propõe a ser tão extraordinário como elas imaginaram, sonharam, criaram sua própria expectativa, elas acabam deixando de corresponder com Deus. Ainda bem que esse homem tinha amigos, para dizer, ei, se fosse difícil, eu não faria, faz a simples. E ao longo do tempo eu comecei a perceber essa distinção. Muitas vezes as pessoas criam uma expectativa tão grande do extraordinário em termos de processo, não só de resultado, que elas não percebem Deus se movendo de forma simples. Um outro exemplo disso é quando Jesus vai para o tanque de Betesda em Jerusalém. A Bíblia relata isso em João no capítulo 5. A Bíblia diz que tinha uma multidão de enfermos naquele lugar, porque o relato dá conta de que de tempos em tempos, não sabemos qual era a periodicidade, mas de tempos em tempos, um anjo descia, agitava as águas e o primeiro que entrasse na água, depois dela ser agitada, era curado. Então ficava todo mundo na fila, naquela expectativa, era não apenas um jogo de paciência aguardando a água ser agitada, mas depressa depois da agitação, porque era só o primeiro que seria curado. E Jesus entra naquele lugar. Qual a razão de ter tanto doente ali? Porque todo mundo queria uma intervenção de Deus. Mas o Jesus que vem curando os enfermos assim, aos montes, as massas de gente doente sendo saradas, entra num lugar onde todo mundo tem necessidade e parece que ninguém percebe ele. A única pessoa que Jesus curou, Jesus se dirige e diz, você quer ser curado? A Bíblia fala de um paralítico e responde, eu quero, mas normalmente quando a água é agitada, alguém chega antes de mim. O que a gente percebe é que todo mundo estava olhando ou para cima, esperando ver anjo, ou para a água, esperando ver o movimento, mas eles não percebem a presença de Jesus andando de forma simples no meio deles.
E acredito, seja na nossa vida diária com Deus, seja em cultos ou reuniões, muitas vezes porque nós criamos uma expectativa de que o processo tem que ser extraordinário, nós deixamos de reconhecer Deus se movendo de forma simples. Quando Elias estava na caverna, a Bíblia diz que houve terremoto, houve fogo, houve vento forte, Deus não estava em nada daquilo. Não significa que de vez em quando ele não venha dessa forma. Significa que não podemos deduzir que será sempre dessa forma. A Bíblia diz, de repente, houve um cicio, um sopro suave e tranquilo. E nessa brisa mansa, Deus se manifestou e Deus falou. Nem sempre Deus vai chegar, em termos de processo, com estardalhaço, com barulho, com agito, mas nós precisamos entender que, ainda que o processo seja simples, nós podemos viver resultados extraordinários. Muitos milagres que eu recebi, muitas orações respondidas, muitas intervenções de Deus aconteceram de formas muito simples. O resultado depois, quando é compartilhado, obviamente é extraordinário. Não apenas sou, ele é. Mas o processo é tão simples. Se nós aprendermos mais sobre essa simplicidade, talvez poderemos cooperar mais com Deus. Um terceiro aspecto, ou diria um terceiro mito sobre as experiências com Deus. Eu me lembro de uma ocasião onde procurei um homem de Deus que tinha muitos testemunhos, sempre contava muita história. E eu cheguei para ele e falei, você poderia orar comigo? Ele falou, por que você quer que eu ore? Eu falei, eu gostaria de ter experiências com Deus. Ore comigo para que eu tenha experiências com Deus, já que você é alguém que tem. Eu lembro que esse camarada me disse, olha, o que você precisa não é da minha oração. O que você precisa é da sua própria vida de oração. E diz, as experiências não vão acontecer contigo porque eu vou fazer uma oração por você. As experiências... passarão a acontecer como resultado da sua vida de oração. Ele falou, o que você precisa não é da minha oração, é de uma vida de oração. E a verdade é que muitas vezes nós queremos o caminho mais fácil, nós queremos o atalho, nós queremos receber um download gratuito através, da oração de outros, sem que a gente necessariamente se posicione ou busque ao Senhor. E naquele momento ele não me explicou isso com clareza. Mas eu comecei a perceber, estudando a Bíblia, que a maior parte das experiências com Deus, principalmente no livro de Atos, elas acontecem num contexto de oração. Atos 2, dia de Pentecostes, a Bíblia diz que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Aquilo foi resultado de uma vida de oração. Atos 3, um paralítico curado à porta do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam como que de costume ao templo, à hora da oração. Eles estavam naquela vida de oração diária e mais uma vez isso acontece. Atos capítulo 4. Novamente todos são cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O que é que eles estavam fazendo? A Bíblia diz que unânimes levantaram a voz a Deus em oração. E a lista segue. Você pode, por exemplo, olhar para Atos 10, quando o anjo aparece para Cornélio com ele orando. Quando Pedro está orando no telhado da casa e tem uma visão. Nós podemos falar de Atos 9. O apóstolo Paulo, depois de convertido, fica 3 dias trancado num quarto, sem comer nem beber, orando. E o Senhor fala com Ananias e diz, olha, eu já dei a ele uma visão de um homem chamado Ananias, indo impor as mãos sobre ele para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E, à medida que seguimos o livro, nós percebemos as experiências, elas vêm por conta de uma vida de oração. Em vez de pedirmos que outros orem, nós deveríamos nos dedicar a orar mais. E, inevitável, consequentemente, as experiências, elas vão acontecer. Em último lugar, um pouco associado a isso, que muitas vezes queremos receber através das pessoas o que poderíamos receber diretamente de Deus, seja pedindo uma oração para ter experiência, em vez de termos a vida de oração,
Um outro erro que eu quero classificar como um mito diferente, embora assim um primo muito parecido com o que eu falei, diz respeito à questão da transferência de unção e de dons. De vez em quando as pessoas chegam e me perguntam, pastor, o senhor acredita em transferência de unção, em transferência de dons? Eu digo, claro que sim, está na Bíblia. Por exemplo, 1 Reis 19 diz assim, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Né? Há um simbolismo por trás de lançar o manto. O manto representava a autoridade, a unção, tanto que quando Elias sobe, o manto cai e Eliseu fica com ele, o mesmo Eliseu que tinha dito, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Quando chegamos no Novo Testamento, então nós temos referências ainda mais abundantes. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 11, Paulo diz, eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Dons espirituais podiam ser compartilhados. A prova disso é que Paulo, em 1 Timóteo 4,14, diz ao seu discípulo, não seja negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi dado por meio de profecia e imposição de mãos do presbitério. Então, aqueles irmãos impondo as mãos, falando algo da parte de Deus, comunicaram e transferiram um dom a Timóteo. Logo depois, na segunda epístola, Paulo faz menção de novo de um dom que foi transmitido por imposição de mãos e não parece ser o mesmo, porque a experiência aqui parece ser descrita de forma diferente. Paulo diz a Timóteo, reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Agora não era o presbitério com profecia, era Paulo dizendo, as minhas mãos. Isso me faz entender que temos pelo menos 2 dons distintos comunicados a Timóteo por meio da imposição de mãos. Então quando as pessoas me perguntam, o senhor acredita? Acredita nisso? Minha resposta, claro que sim. Mas eu já sei o que é que vem depois da pergunta. Então o senhor pode impor as mãos sobre mim e orar por transferência de dons e de unção? E eu digo, aí já é outra conversa. Porque nós não podemos acreditar que algo que Deus nos deu seja nossa propriedade e a gente decida o que fazer com aquilo. Né? Eu não posso olhar para alguém porque fui com a cara da pessoa e dizer, vou te dar um pouco daquilo que Deus me deu. Não é decisão nossa. Deus pode até nos usar para transferir. Então, por exemplo, Elias só foi lançar a sua capa sobre Eliseu por uma direção de Deus. Nós não vemos isso ao longo da Bíblia, todo mundo lançando capa sobre todo mundo à torta e à direita de forma generalizada. Aliás, me lembro de uma ocasião, né, que eu tive a oportunidade de conversar com o evangelista Ryan Bon, que hoje ele já está com o senhor, é considerado um dos maiores evangelistas da história, e eu lembro que em algum momento, dando uma de oportunista, eu falei para ele, o senhor não poderia impor as mãos sobre mim, né, e orar por transferência de dons, de unção? E ele sorriu para mim e falou, na verdade, você não precisa disso. E ele me citou o texto de Atos 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, foi vista sobre cada um deles uma chama. Ele diz, cada um tem a sua própria chama, ninguém precisa da chama do outro. Ele disse, se existe algo na minha chama que deva ser parte da composição da sua chama, então Deus nos dirige a compartilhar isso. Mas sem que Deus dirija, a gente não precisa fazer das pessoas a fonte. A fonte é o nosso Deus. E eu aprendi a minha lição, e a partir daquele dia comecei a manter a mesma coerência, né? Da mesma forma como me foi instruído, em vez de me ofender com aquilo,
né? Eu fui grato a Deus pela verdade, pela sinceridade e honestidade daquele homem que me ajudou a entender algo. As pessoas não são a nossa fonte é Deus. Mas muitas vezes, quando eu falo isso para as pessoas e procuro falar sempre com muito amor, com muito carinho, tem gente que se ofende, quase como se a gente é que tivesse de má vontade e não quisesse repartir alguma coisa. Quando Paulo diz que houve transferência de dons para Timóteo, ele fala de imposição de mãos e profecia. O que é a presença do profético? É Deus direcionando algo. Quando Deus fala que quer comunicar, a gente faz. Eu já tive muita experiência assim, de impor as mãos sobre alguém, dizer, olha, Deus me orientou a repartir da unção de cura, né, com você, e a pessoa depois me encontra e diz, pastor, está acontecendo, eu estou tendo as experiências, estou tendo testemunhos parecidos. Agora, quando Deus nos dirige, é uma coisa, né? Forçar isso sem a direção de Deus é quase como que um mito, além de ser meio que mascarado no meio de tudo isso, um certo ar de malandragem da nossa parte, de querer resolver tudo por um download gratuito, rápido, o que deveria ser parte de uma busca a Deus. Então, quero te encorajar. Quando Deus quer falar conosco, Ele sabe nos achar aonde nós estamos. Ele fala com Ananias, olha, você vai na rua tal, na casa de fulano de tal, e vai achar um tal de Saulo, apelidado de Tarso, para impor as mãos sobre ele. Né? Quando um anjo aparece para Cornélio, diz, você vai na cidade tal, procura na rua e na casa de fulano de tal, por um certo Pedro, ele vai pregar a palavra. Então, quando Deus quer, ele faz acontecer. Né? Agora, quando Deus não está dirigindo, a gente não precisa forçar. O que nós podemos e devemos acreditar é que, embora ele possa usar pessoas, há momentos onde ele vai nos transferir de forma direta, sem usar ninguém. Então lembre-se, Deus é a sua fonte e não as pessoas. Dedique-se à oração, acreditar que você também pode ter experiências e elas começarão de forma progressiva a ter lugar na sua vida também. Que o Senhor te abençoe e possa despertar o seu coração, né? Que você persiga de todo coração na sua própria vida de oração essas experiências novas e maiores. Em nome de Jesus.